Boa tarde a todos. Penso que me devem estar a ouvir. Eu estava aqui com um problema de última hora. É sempre assim, não é? Vai começar é que surgem os problemas do microfone e da câmara e etc. Depois já se terem feito 1001 testes. Eu queria, em nome da equipa do projeto de Pensamento Computacional, dar as boas-vindas a todos. E sem mais delongas, vou passar a palavra à senhora secretária Regional da Educação e dos Assuntos Culturais, que muito nos honra com a sua presença neste evento. Ora, muito boa tarde a todos. Espero que estejam a conseguir ouvir-me em perfeitas condições. Peço desde já desculpa se por acaso esta minha intervenção inicial tiver alguma interrupção, porque estou na Assembleia Legislativa Regional no Faial e, portanto, em partilha de gabinete, inclusivamente, e, portanto, isso pode acontecer. Mas é com muito gosto que aqui estou convosco. Também peço desculpa por não poder acompanhar-vos o resto da sessão, por essa mesma razão de estarmos em sessão plenária e de ter tido de fazer aqui uma escapadinha para vir estar convosco. Neste primeiro dia do pensamento computacional. E, portanto, saudar-vos também por isso, por nós na região estarmos verdadeiramente a inovar no que concerne ao pensamento computacional e por um trabalho extraordinário que esta equipa tem vindo a desempenhar e que eu não me canso de congratular. Efetivamente, os ecos que nos são trazidos pelas escolas, e esses são os melhores, são os ecos que nos são trazidos pelos nossos colegas, são ecos francamente positivos, que já dão nota de um trabalho que é feito com seriedade, mas também com a alegria de uma inserção num projeto novo e que nos permite também, já começa a permitir que a comunidade olhe para o pensamento computacional não como mais um projeto, mas efetivamente como um projeto que vale a pena aderir e integrar e que não nos traz mais trabalho necessariamente, não é uma coisa enfadonha, mas que nos vai permitir criarmos outras condições nas nossas salas, na nossa sala de aula. Mas esse continua a ser este nosso primeiro desígnio, não é? Que é desconstruirmos o que é o pensamento computacional, e aliás esta reunião de hoje também nos ajuda a fazermos isso, desconstruirmos essa ideia da ligação do pensamento computacional de imediato à utilização dos computadores, à utilização e à aprendizagem de linguagens de programação e fazermos perceber à comunidade que o pensamento computacional é inerente à nossa própria ação de raciocínio no dia a dia e que pode ser utilizada de uma forma lúdica, através de resolução de problemas, através de jogos, incutindo nos alunos depois outras competências ao nível da resolução de problemas, ao nível da própria verbalização daquilo que estão a fazer. Eu própria, como professora, e sou professora de matemática, muitas vezes me deparo não com a dificuldade que os alunos têm no que concerne aos conteúdos, mas com a sua própria verbalização daquilo que estão a pensar e daquilo que estão a ver. E, portanto, também eu senti na minha prática grande necessidade de nós trabalharmos com os alunos esta estruturação do pensamento e de nós trabalharmos com os nossos alunos a forma como nós verbalizamos, ou como eles verbalizam a estruturação de pensamento que estão a fazer. E esta é uma competência que depois tem, como os colegas sabem, bem melhor do que eu nesta fase, que tem um interesse que é transversal às várias disciplinas e que, sem dúvida, depois contribuirá para a promoção do sucesso escolar. E desde a primeira hora que o pensamento computacional foi um dos bebés que o 13º Governo Regional quis criar desde o início. E é um projeto que já extravasou a nossa área só de competência, neste momento está entregue nas mãos dos colegas, que depois também têm esta missão de o fazer extravasar para as escolas no próximo ano letivo.
E esse é o nosso segundo desígnio, que é de tornarmos o pensamento computacional em termos de comunicação, fazermos uma comunicação apelativa. É um trabalho conjunto e um apelo que faço a todos para que nós possamos fazer essa desconstrução de que qualquer professor do primeiro ciclo, com o conhecimento pedagógico que ele já tem, com as habilitações pedagógicas para trabalhar com as crianças, com a devida instrução e com o trabalho que os colegas da equipa do pensamento computacional neste momento estão a fazer, depois conseguirá rapidamente implementar os jogos e as atividades que nos permitam depois, de uma forma orientada, obviamente, mas não deixando de ser lúdica, podermos promover o sucesso escolar. E é esta forte convicção que nós temos, que nós podemos transformar até a forma como damos aulas, sem prejuízo dos currículos, mas que podemos perfeitamente introduzir outras dinâmicas, promover o jogo, como eu costumo dizer, a brincar, a jogar, também se aprende, e essa é uma fortíssima mais-valia deste projeto também, para nós podermos criar aqui outras formas de podermos trabalhar. Não podendo alongar-me muito mais, porque, como vos disse, tenho estes compromissos ao nível do plenário. Resta-me agradecer a todos, não somente o trabalho que têm vindo a desempenhar, mas aquilo que nós sabemos que ao qual vão ter que dar continuidade, mas, acima de tudo, agradecer a todos o empenho e a alegria que têm demonstrado neste trabalho e que depois tem sido, obviamente, visível em termos de qualidade. Desejo a todos uma ótima condução de trabalho, continuação de trabalhos e um beijinho, deixando aqui um beijinho também. Ok, muito obrigado, Senhora Secretária. Nós temos então, hoje é o dia 11 de maio, é o dia que nós instituímos como sendo o dia do pensamento computacional e, entretanto, pegando aqui um pouco naquilo que a Senhora Secretária acabou de dizer, deste extravasar, posso até inclusivamente referir que já extravasámos para fora da região, porque nós instituímos aqui o dia 11 de maio como sendo o dia do pensamento computacional e ontem eu já vi numa publicação de Facebook de um conhecido investigador da Universidade do Minho, uma publicação em que ele diz que sabem que dia é amanhã, portanto isto foi ontem, e ele perguntava, sabem que dia é amanhã? É dia do pensamento computacional. Portanto, de facto, já há aqui um extravasar também até a este nível. Era suposto nós termos aqui connosco o professor que está a ser o mentor deste projeto, o professor Miles Berry. Vamos ver se ele ainda se consegue juntar a nós durante o decorrer da sessão. O professor Miles Berry é da Universidade de Roehampton, já agora eu faço uma breve apresentação. Ele foi um dos grandes responsáveis pela criação do Computing in the National Curriculum, que é digamos que o currículo de pensamento computacional do Reino Unido para as crianças do primeiro ciclo e do segundo ciclo, porque eles têm, enfim, a designação é diferente e vai desde o nosso primeiro ano até ao sexto. E é uma das grandes autoridades mundiais neste domínio do pensamento computacional e dos assuntos ligados à computação na educação e é o mentor deste projeto e ele, enfim, gostaria de participar neste evento. Não sabemos ainda, nesta altura, se será possível, uma vez que ele tinha compromissos, ele disse que ia fazer os possíveis para participar. E vamos ver se ele ainda consegue entrar aqui, nem que seja para dar umas palavrinhas durante o evento. Entretanto, enquanto isso não acontece, eu vou fazer aqui uma breve apresentação
Deixem-me só, desculpem lá, só preparar aqui a apresentação. Vou fazer uma breve apresentação para tentar, vou passar então a partilhar a minha tela. Não é nada disto. Peço desculpa. Não é nada disto que eu quero. É isto. Agora sim. Pronto, eu penso que devem estar a ver. Penso que devem estar a ver já neste momento a minha tela. E o objetivo desta. Ficamos sem som, Paulo. Peço desculpa, não sei o que aconteceu, o meu som caiu. Bom, pronto, dizia eu que penso que já estão a ver a minha tela e, como eu também dizia, o objetivo desta apresentação é desmistificar um pouco o que é esta, enfim, estas duas palavras, pensamento e computacional. E eu digo isto porque desmistificar o que são estas duas palavras, porque sempre que eu falo de pensamento, sempre ou muitas vezes, eu falo de pensamento computacional com colegas nossos e vejo rostos de alguma preocupação. E porque são, de facto, duas palavras que podem ter significados, e estando juntas, não é? Podem, de facto, ter significados de coisas muito complexas e muito pouco terrenas. Mas não é assim. E vamos passar a ver a apresentação e eu acho que vou tentar explicar um pouco do que é então este pensamento e computacional. Para isso, vamos focar primeiro só na palavra pensamento e vamos deixar o computacional para mais tarde. E então, pegando na palavra pensamento, será talvez interessante perguntar como é que pensa um computador. Um computador, obviamente, não pensa, é por isso que a palavra está entre aspas, ele cumpre uma série de instruções que lhe são dadas, mas podemos dizer que, agora, para facilitar a comunicação, que este executar das instruções que são dadas ao computador é a forma dele pensar. E o computador pensa de uma forma que é mais ou menos básica, como vocês vão ver. E eu, para isso, inclusivamente, gostaria de mostrar um vídeo, um pequeno vídeo, no qual isso é mais ou menos claro, a forma de pensar de um computador. Agora aqui, eu fiquei na dúvida se fiz a partilha com som ou partilha sem som. Bom, para não termos a dúvida, eu vou pedir, peço desculpa, vou interromper a minha partilha e vou partilhar de novo, está bem? Porque o Teams tem esta coisa de ter o cuidado de partilhar com som, incluir som de computador. Pronto, agora não há dúvidas. Presumo que estão já novamente a ver a minha tela, certo? Creio que sim. Ninguém se manifestou em contrário, portanto sim. Bom, vamos ver o vídeo então, agora com som, de certeza.
Na vida de um homem, duas coisas podem acontecer. Ou ele pode ser civil ou militar. Se ele for civil, tudo bem, mas se ele for militar, duas coisas podem acontecer. Ou ele pode ir para a guerra ou não. Se ele não for para a guerra, tudo bem, mas se ele for, duas coisas podem acontecer. Ou ele morre ou não. Se ele morrer, tudo bem, mas se ele não morrer, duas coisas podem acontecer. Ele pode ser ferido ou não. Se ele não for ferido, tudo bem, mas se ele for, duas coisas podem acontecer. Ou ele é tratado por uma enfermeira ou por um enfermeiro. Se ele é tratado por um enfermeiro, tudo bem, mas se ele for tratado por uma enfermeira, duas coisas podem acontecer. Ou ele se apaixona ou não. Se ele não se apaixona, tudo bem, mas se ele se apaixona, duas coisas podem acontecer. Ou ele se casa com ela ou não. Se ele não se casa, tudo bem, mas se ele se casa, duas coisas podem acontecer. Ele tem filhos ou não. Se ele não tiver filhos, tudo bem, mas se ele tiver, duas coisas podem acontecer. Pode ser homem ou mulher. Se for mulher, tudo bem, mas se for homem, duas coisas podem acontecer. Ele pode ser civil ou militar. Pronto, é um pequeno vídeo que nos mostra um pouco como é que um computador funciona. Um computador tem sempre esta forma de funcionar. Este ou é ou não é, como estava ali no vídeo. No caso, no caso de quando ele está a ler o código, há sempre duas coisas que podem acontecer, na verdade. Portanto, ele funciona muito desta maneira. Ou sim ou não, ou está ligado ou está desligado, ou é verdadeiro ou é falso. E a isso nós chamamos a linguagem que o computador usa para o seu próprio funcionamento e para o seu processamento, nós chamamos linguagem máquina, que também é conhecida como a linguagem binária. Esta linguagem binária é binária porque ela usa apenas dois dígitos. Ela usa zeros ou uns. E isso fica dentro, portanto, ou o 0 ou o 1 fica dentro deste do bit, que eu penso que já devem ter ouvido falar. O bit é aquilo que se designa por binary digit e é o menor pacote de informação que um computador armazena. E é sempre um 0 ou um 1. Ou é um ou é outro. Nunca os dois, é sempre um destes. Depois temos o byte, que também já, com certeza, ouviram falar. E um byte é um conjunto de 8 bits. Portanto, aqui já temos um pacote mais extenso, não é? E que já armazena mais informação. E armazena informação como, por exemplo, as letras do alfabeto que nós usamos praticamente todos os dias para escrever textos no computador. Sejam textos para preparar uma aula, para enviar um e-mail, para uma carta de amor, enfim, qualquer coisa. Para o computador, quando nós carregamos na letra A, aquilo que ele vê, digamos, entre aspas, é este número que aqui está, em código binário. Este 01000001. Ok? Para ele isto é o A. Assim como o B é este outro número. Reparem que há aqui uma diferença do A para o B. Eles parecem quase iguais, mas não são. Não é? Este 1 já ocupa outra posição aqui neste conjunto de 8 bits. Ok? E o C, se repararem também, é um conjunto de 8 dígitos, zeros e uns, mas também é diferente dos anteriores. B e A. Ok? Acho que se vê bem a diferença quando eu passo em sequência. Portanto, é assim que o computador funciona. Esta é a linguagem que ele entende. Ele só entende zeros e uns. E eu agora até tenho aqui um desafio para lançar, que é se alguém sabe que palavra é esta. Posso dar aqui uma pista, que é esta palavra é constituída apenas com as letras que eu mostrei há pouco, portanto, que foram estas. A, B e C. Isto para o computador é uma palavra. Posso também dizer-vos que é uma palavra bastante curta. Não sei se alguém acertou, não estou a ver o chat aqui, neste momento.
Mas, pronto, eu vou revelar. A palavra é esta. É esta banda que fez sucesso nos anos 80. Portanto, se há aqui alguém na audiência antigo como eu, sabe, conhece de certeza os ABBA. Se vocês repararem, eu sei que isto não é fácil, até porque não é fácil para ninguém, muito menos para quem está a ver isto pela primeira vez. Até aqui temos a letra A, aqui temos a letra B, até aqui temos novamente a letra B e aqui temos novamente a letra A. Portanto, isto é a palavra ABBA em código binário. E é assim que o computador entende se nós escrevêssemos a palavra ABBA num processador de texto qualquer que estejamos a usar quando estamos a escrever um texto. Mas agora, depois de eu ter dito isto, portanto, depois de eu ter dito que o computador entende estes apenas zeros e uns, não é? O código binário, pode surgir esta pergunta. Então, mas como é que nós comunicamos com o computador? Porque seria impossível, não é? Eu escrever um texto usando apenas zeros e uns, por exemplo, ou dar uma instrução ao computador usando apenas zeros e uns. Isso seria uma loucura. Seria humanamente impossível. Portanto, como é que nós comunicamos com o computador? E aqui, então, chegamos à parte do computacional, esta palavra, que constitui a segunda parte desta análise às duas palavras que estamos a fazer. Bom, é relativamente simples. Eu, para comunicar com o computador, uso uma linguagem de programação. E aqui já sei que já há pessoas a ficarem com a pele arrepiada. Paulo, posso só interromper um bocadinho? Sim, sim. Pedro Teixeira. Sim. O live está um minuto atrasado. Portanto, só agora é que as pessoas começaram a responder ABBA. Ok. E já agora aproveito, já há alguns minutos, o Miles disse I'm here no chat. Ok. Pronto, então vamos ter, se calhar, o professor Miles a seguir. Muito bem, obrigado, António. Ora bem, portanto, como é que nós comunicamos com o computador? Era a resposta à pergunta que eu fiz anteriormente, usando uma linguagem de programação. E uma linguagem de programação, eu sei que já há gente a ficar arrepiada, como eu estava a dizer, porque esta palavra programação e linguagem de programação é sempre, assusta sempre as pessoas. Bom, a novidade que eu vos queria dar é que nós, para além deste tipo de linguagens de programação, como é este caso deste pequeno programa em Java, em que a instrução que eu estou a dar ao computador é para ele mostrar na consola esta frase, Hello World. Mas, como eu dizia, a novidade que eu vos queria dar, se é que é uma novidade, há de haver, não será para todos, mas será para alguns, é que existem linguagens de programação que não usam código deste tipo. Esta é uma linguagem de programação que se chama Java, existem variedíssimas, como JavaScript, o Python, que é talvez uma das mais populares atualmente, e outras que já foram desenvolvidas ao longo do tempo e que, entretanto, foram ficando desatualizadas e pararam de se usar. Mas nós não temos só este tipo de linguagens de programação. Nós temos também outro tipo de linguagens de programação, como este, por exemplo, que é uma linguagem de programação por blocos. Já existem várias. A primeira, ou uma das primeiras que foi desenvolvida, foi inclusivamente desenvolvida por Papert, Seymour Papert, não só por ele fazia parte da equipa que a desenvolveu, e era muito semelhante a isto. Esta que eu trago aqui, este pequeno bloco, estes 3 blocos de programação deste código, são do Scratch, que é um programa desenvolvido pelo MIT e que é muito popular mundialmente. É usado mundialmente. E é uma linguagem de programação por blocos. E, portanto, isto é muito fácil de entender. Isto diz, quando eu carregar ou clicar na bandeirinha verde, que ela existe lá no programa, no Scratch, eu já mostro a seguir, eu estou a pedir ao computador para ele dizer Hello World e depois estou a dizer para ele parar este código. Ok?
Portanto, é isto. É bastante mais simples, é uma linguagem de programação também e que é usada por crianças. Aqui temos um exemplo do que é o Scratch. Portanto, eu tenho aqui à minha esquerda, a configuração é esta, mas ela até pode ser alterada, mas esta é a configuração mais clássica. Eu tenho aqui à esquerda conjuntos de blocos de código que eu posso ir utilizando para escrever o meu programa. Este é o programa que eu escrevi e cá está o resultado. Esta é a consola onde depois me aparecem o resultado do que eu escrevi, do meu programa, quer dizer. E aqui está o que eu pedi para o computador dizer. Neste caso, ele tem este gatinho que diz o Hello World. E pronto. Temos então a linguagem de programação, que é aquela que nós usamos para comunicar com o computador, e a linguagem máquina, que é aquela que o computador entende. Portanto, digamos que falta aqui um elo de ligação entre as duas. E esse elo de ligação é algo que se chama compilador. Portanto, eu escrevo ou dou as instruções ao computador usando uma linguagem de programação. O computador precisa do compilador, que é uma espécie de tradutor que vai traduzir aquilo que eu escrevi no código, ou os códigos ou os blocos de código que eu mostrei há momentos, como viram. Portanto, o compilador traduz essa informação que eu escrevi para aquilo que é a linguagem que o computador entende, que é a linguagem máquina, os tais zeros e uns. É assim que funciona. E agora, pode também surgir esta pergunta, que é: por que usamos computadores? Porquê? Não é? Porquê é que nós usamos computadores? A vida era possível quando não haviam computadores, não é? Entretanto, passaram a haver computadores e passámos a usar computadores. Porquê? Bom, porque os computadores são rápidos, são eficientes e permitem armazenar grandes quantidades de informação, entre muitas outras coisas. Mas estas eu destaco como sendo as características mais, digamos, emblemáticas daquilo que são as características dos computadores. Eles são, de facto, muito mais rápidos do que nós, são muito mais eficientes, porque erram muito menos, e permitem armazenar grandes quantidades de informação. E isto acho que toda a gente sabe, quer dizer, nós, de antes, eu ainda tenho uma enciclopédia em casa, que até foi o meu pai que me ofereceu, que tem, sei lá, aquilo ocupa uma parede quase, tem não sei quantos volumes, não é? E atualmente já ninguém tem enciclopédias. Aliás, a profissão de vendedor de enciclopédias, que ia bater porta a porta, extinguiu-se, porque já ninguém compra enciclopédias. Não é? Nós agora temos uma enciclopédia que cabe num pendrive, cabe enfim, toda aquela informação se resumiu, fisicamente falando, a um pequeno objeto de alguns centímetros. E onde é que usamos computadores? Esta também é outra pergunta que pode ser feita. Bom, atualmente, em todas as áreas do conhecimento humano, não existe uma única área do conhecimento humano que não use computadores. Os computadores estão por todo o lado. Nós todos carregamos no bolso um computador, que é uma coisa destas. Isto é um computador. Os nossos carros, não será o caso do meu, mas os nossos carros, os mais modernos, têm computadores. Os computadores estão por todo o lado e nós usamos os computadores sem até darmos por isso. As nossas televisões são computadores, as Smart TVs, não é? Há frigoríficos que já têm computadores. Portanto, há eletrodomésticos que têm computadores, os micro-ondas têm computadores. Portanto, estão, de facto, em todo o lado e nós lidamos com computadores diariamente em muitíssimas situações, não só nesta em que estamos agora, em que temos, presumo eu, a maioria de nós, pelo menos, um laptop ou um computador de secretária à nossa frente para estarmos a assistir a esta sessão. Portanto, os computadores entram também cada vez mais cedo na vida dos seres humanos, não é? Nós todos também temos conhecimento ou dos nossos filhos, ou dos nossos sobrinhos, ou das crianças dos nossos alunos e crianças que nós conhecemos, dos nossos amigos e vizinhos, pequeninos, que toda a gente já viu isso, de certeza absoluta,
pega num telemóvel ou pega num tablet e até parece que já nasceu com aquilo nas mãos, não é? Portanto, eles têm já esta facilidade, isto porque cada vez mais cedo estas máquinas entram na vida dos seres humanos. E, portanto, é importante que nós possamos ajudar as crianças a desenvolverem a sua capacidade criativa, lógica e estratégica na resolução de problemas em diferentes áreas do conhecimento com recurso a um computador. E isso é pensamento computacional. E pronto, termino aqui a minha apresentação e vou parar aqui a partilha. Pronto, existe agora, temos algum tempo para, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Eu não sei quem está a moderar aqui o nosso chat, é o nosso colega António Teixeira. Ele diz que há Neste aqui momento não temos perguntas, apenas algumas queixas de falta de som, mas aqui no meu computador e no telemóvel tenho imagem e som, por isso... Ok, isso às vezes é da ligação das próprias, que os próprios colegas que estão a assistir pode estar com problema na ligação, porque eu aqui eu consigo ouvir também perfeitamente toda a gente desse lado, portanto, não sei. Mas eu posso esclarecer, caso não tenha, o som tenha falhado em algum momento crucial, posso também prestar esse esclarecimento. Eu, se calhar, informava os participantes que podem colocar no chat de perguntas e respostas, por escrito, a vossa dúvida, para nós podermos solucionar. Eu posso esclarecer, caso não tenha falhado em algum momento crucial. Eu, se calhar, informava... Okay, já temos aqui uma pergunta. Poderá ser para o Paulo Neves, que é do Sr. Luís Paiva. O projeto vai requerer formação contínua? Por quanto tempo e em que moldes? Eu vou passar essa pergunta, não é porque eu não saiba respondê-la, sei, mas eu vou passar essa pergunta para a equipa, porque eles vão falar disso na apresentação que vão fazer a seguir e, portanto, não fará muito sentido eu já estar a dar essa resposta, porque funciona até como uma espécie de spoiler, não é? Mas posso dizer-lhe que a resposta é sim, com certeza haverá formação, mas a equipa de pensamento computacional que vai fazer a apresentação a seguir tem essa resposta também, está bem? Vamos falar disso na apresentação. Não sei se há mais alguma pergunta. É uma pergunta também a respeito da funcionalidade do projeto. Tem a ver com em que disciplina e em que parte da carga horária. Portanto, se calhar nós avançávamos para a apresentação. Pois, exato. Todas eu acho que a dúvidas. apresentação... Se não há perguntas relativamente àquilo que eu apresentei, portanto, digamos que eu não falei propriamente do projeto em si, porque não era esse o propósito da minha apresentação. Não havendo perguntas relativamente àquilo que foi a minha apresentação, eu peço aos participantes que as perguntas que têm relativamente à implementação do projeto de pensamento computacional, ao seu funcionamento em termos daquilo que serão as dinâmicas que vai criar na escola, etc., que deixem essas perguntas para fazer depois à equipa do pensamento computacional que está aqui e que vai fazer a sua apresentação. E se quiserem, podemos avançar já para a apresentação, não havendo mais perguntas, não é? Presumo eu que não há, e então avançamos para... Exatamente. As perguntas são quase todas da forma de implementação do projeto. Pronto, ok. Então vamos segurar essas perguntas, ok? E vamos dar-lhes resposta dentro de momentos após a apresentação da equipa do projeto de pensamento computacional.
Ok. Só relembrar novamente a situação do professor Miles, se conseguimos pô-lo em direto. Não, o professor Miles... desculpem, depois eu estou aqui a conversar com ele e esqueci-me de dizer. O professor Miles não consegue entrar. Está com algum problema, uma questão técnica, não consegue entrar. Entre os momentos após a apresentação da equipa. Pronto. Paciência. Ficará para uma próxima oportunidade. Avançamos então para o... Avançamos para a apresentação da equipa. Certamente. Ok? Boa tarde a todos. Eu espero que estejam a ver. Eu sou o Luís Costa, professor da ABI de Capelas. Estou aqui com a minha colega Cláudia Tavares, da ABS de Lajes de Pique, em representação da equipa do projeto de pensamento computacional. Vou partilhar aqui a apresentação. Okay. Conseguem visualizar a apresentação? Então, consegues visualizar a apresentação? Sim, sim. Okay. Este desafio foi apresentado às escolas no final do ano letivo passado pela Secretaria Regional da Educação e estamos aqui para apresentar o nosso trabalho e intenção. Esta equipa foi criada pelo despacho a 2 de agosto do ano passado. É uma equipa multidisciplinar oriunda de 22 unidades orgânicas diferentes. A equipa que se junta é extremamente dinâmica, sendo composta maioritariamente por professores do primeiro ciclo, mas também professores de informática, educadores de infância, educação física, música e inglês. Todos os professores têm vários anos de experiência e estão diretamente ligados a vários projetos, iniciativas e atividades extracurriculares. Cada um trouxe uma visão especial aqui ao nosso projeto. Vamos começar inicialmente por apresentar de forma abreviada os trabalhos de contextualização do projeto e orientação do referencial. Pois, apesar de sermos todos professores no ativo e, como tal, com uma visão realista do nosso sistema de ensino, definimos que era importante fundamentar os nossos esforços para ir de encontro às necessidades existentes no terreno e dar voz à comunidade educativa. A nível de investigação, todo o trabalho realizado foi o resultado de um esforço continuado, onde nos fomos formando cientificamente e criando um projeto regional dos professores para os professores. Isto foi feito através da supervisão do professor de turno Miles Berry, que infelizmente não consegue fazer a ligação. Teve coordenação a nível regional do Dr. Paulo Novo. Tivemos reuniões de equipa presenciais e online e tentamos fazer uma contextualização à nossa realidade e não uma mera adaptação. Apesar do pensamento computacional já existir em vários currículos em outros países, nós não quisemos copiar, nós quisemos criar o nosso. E, finalmente, tivemos a criação e frequência de oficinas de formação. Eu passo agora a palavra à minha colega Cláudia. Que estava sem som. Muito bem. Na realidade da construção do referencial e tendo em conta que queríamos realmente ir de encontro às necessidades e às expectativas da comunidade educativa, fizemos uma grande recolha de questionários, centenas aliás, entre os professores do primeiro ciclo, educadores de infância, membros do Conselho Executivo, 601 questionários ao todo, 954 questionários realizados em encarregados de educação e 857 questionários a alunos do ensino pré-escolar. Isto, na realidade, de todas as escolas, da comunidade educativa, de todas as escolas que estão associadas ao projeto. Para mesmo ter o fundamento daquilo que... ir mesmo de encontrar aquilo que nós queríamos fazer isso a partir de nós e dos nossos colegas. Já podes mudar de slide. Desses questionários, o que verificamos, e realmente as respostas acabam por não ir muito além daquilo que estávamos à espera, e foi um bocado universal, que verifica-se mesmo o uso excessivo de dispositivos móveis por parte dos alunos, cada vez mais, não um uso educativo, mas mesmo um uso mais banal.
A extensão e a complexidade dos currículos estão um bocadinho a afastar-se da maturidade e a responsabilidade que os alunos apresentam hoje em dia. Há um excesso de formação de caráter obrigatório no primeiro ciclo, devido às constantes alterações curriculares, modificações, adaptações, etc. E há demasiada solicitação para participação em projetos, atividades diversas que acabam por se infiltrar numa planificação talvez pré-ordenada e que baralha um bocadinho o sistema. Além disso, reconhece-se que há um crescente, as crianças realmente estão a apresentar mais dificuldades na comunicação, especialmente na sala de aula, na resolução de problemas, que realmente vê-se no desenvolvimento de atividades e no próprio desenvolvimento das crianças. Nas escolas mantém-se a falta de recursos materiais necessários a uma diversificação de atividades, provavelmente, e, no entanto, nos nossos colegas vemos que há uma aceitação, colegas e comunidade educativa, relativamente à implementação deste projeto, o que é muito bom. Neste último período, fizemos umas entrevistas a alguns professores do primeiro ciclo, já num universo mais pequeno, semi-diretiva, sobre as dificuldades e expectativas relativamente à implementação deste programa, num total de 53. Em conclusão, porque fizemos muitas conclusões, vê-se que as tecnologias têm vindo a facilitar o contato. Isto é falar novamente no mesmo, mas a realidade de Covid e quarentena talvez veio dar assim um empurrãozinho obrigatório, quase, não muito facilitado, na aproximação da escola com a família, na comunicação. Mantém-se a ideia de que é necessário fornecer às escolas os equipamentos adequados, em quantidade suficiente, que a carga letiva do primeiro ciclo é demasiado excessiva, é uma realidade assente para todos, e que os programas são extensos, complexos, pouco funcionais e desajustados à faixa etária dos alunos de agora. São coisas que são precisas rever e adereçar com algum afinco. Também a realidade de hoje em dia, especialmente no que toca ao uso de tecnologias por si só, de dispositivos móveis, compromete a socialização dos alunos, que estão cada vez mais afastados uns dos outros, os ciclos de sono estão comprometidos devido ao uso excessivo, há dificuldade, verifica-se a dificuldade na comunicação, falta de criatividade, raciocínio lógico, responsabilidade, autonomia e maturidade nas crianças. No entanto, a aplicação do pensamento computacional, desde que seja feita de modo a ser uma mais-valia na aprendizagem dos alunos. Há sempre aquele receio que isto foi o que os nossos colegas, não é, evidenciaram nas suas preocupações, que seja mais um projeto ou que seja só mais um brincar com um computador, e foi isto que nós identificámos com estas últimas entrevistas. Sendo assim, no trabalho feito até agora por esta equipe, organizou-se um referencial organizado em 4 eixos de ação muito importantes à volta do raciocínio, que é afinal o que nós queremos trabalhar. O objetivo é mesmo potenciar nos alunos a observação, a crítica de processos, o serem capazes de comunicar, de argumentar, de demonstrarem persistência e dinâmica nas atividades, na forma como encaram um problema e na forma também como o resolvem e o explicam. É serem dinâmicos, ativos e persistentes. Sendo assim, o pensamento computacional será implementado no próximo ano letivo, no primeiro ano de escolaridade. Progressivamente será alargado até o 6º ano. Em termos das metodologias a aplicar, o foco será sempre no desenvolvimento do aluno. O aluno é que é o motor do processo educativo. A tecnologia é para ser usada assim, mas não é um objetivo. É um veículo que potenciará
não só as aprendizagens, mas o próprio espaço de aprendizagem, a sala de aula, transformar a sala de aula num espaço muito maior de experiências e de observação e diversificado. Será uma disciplina, por assim dizer, transdisciplinar, sempre aceito neste conceito, mas não é esse o foco principal. A transdisciplinaridade será sempre num contexto cruzado, natural, que surgirá e que onde o aluno reconheça o contexto dos problemas e consiga fazer essa associação de forma indireta. A formação, que era a questão que estavam logo a pôr, a formação será basicamente contínua, não será, por enquanto, uma formação direta. O professor tutor irá sempre trabalhar com o professor titular na sala de aula, dando apoio às atividades que já estão planeadas. A sugestão para o desenvolvimento deste projeto e desta disciplina num tempo semanal, a proposta é que seja no tempo de estudo integrado, para não haver um acréscimo de carga letiva ou roubar um tempo a qualquer outra disciplina ou área curricular, se bem que esta decisão pertence a cada escola. O ponto mais importante para nós é que este projeto, o seu desenvolvimento, a sua aplicação, estará em constante monitorização e adaptação. Não há a perfeição, embora haja a ambição da mesma. E esta monitorização é para manter sempre este projeto de uma forma dinâmica, é um projeto aberto, é um projeto que será sempre adaptar às necessidades, seja de cada escola, seja da ilha, seja da região, seja a um aluno em específico, que é para, neste feedback de trabalho integrado na sala de aula, podermos ir capacitando este referencial, capacitando o nosso trabalho para as verdadeiras necessidades. Volto aqui antes. Peço a todos os que nos estão a assistir para entrarem aqui numa pequena brincadeira de grupo, uma pequena dinâmica de grupo, para ir no vosso navegador, inserir o endereço menti.com e este código está aqui abaixo, ou então no vosso dispositivo móvel, no vosso telemóvel, basta ler o código QR e a tarefa é, numa palavra, tentar descrever o que é o pensamento computacional. Vamos dar aqui uns minutinhos para a resposta e já passamos para o site para nós podermos ver o feedback recebido. Volto a lembrar, é só colocar menti.com, o código que está aqui em baixo, este conjunto de números, e da forma mais abreviada possível, de preferência numa palavra, tentar descrever o que é o pensamento computacional, ou o que é o pensamento computacional. Vou passar para o ecrã do Menti, ainda continua no ecrã do Menti, ainda continua com o código, caso estejam no processo de concretização. Já temos algumas respostas. Já temos aqui 34 participações. Se não estou em erro, temos sensivelmente 2 centenas de docentes a assistir. Ainda podemos ter mais algumas. Vou iniciar aqui o fecho da atividade, para nós trabalhamos com 3 minutos de atividade.
Se nós estivéssemos a trabalhar na NASA, agora já podíamos fazer a contagem decrescente dos 10 até o lançamento. Ok. A votação está neste momento fechada. Lamento se os colegas não tiveram a oportunidade de participar, mas também não queremos que o webinar seja algo maçador, especialmente que isto é a apresentação do projeto e é o nosso primeiro webinar. Notamos aqui claramente que existe a resolução de problemas, raciocínio, lógica, habilidade, evolução, estratégia, organização, programação, pensamento dinâmico. Se eu pudesse pôr esta nível de palavras no nosso referencial, e provavelmente até nós conseguimos, o pensamento computacional para nós é isto tudo. Desde o mais pequeno, desde o descomplicar até ali o futuro. Voltamos então à nossa apresentação. Confirme-me só que estão a ver a apresentação novamente. Não vai estar a falar aqui sem visualizar? Sim. Ok. Então, o que é que o pensamento computacional não é sinónimo de quê? Atenção, não é sinónimo de. Será uma confusão frequente associar o pensamento computacional a TIC devido ao uso da palavra computacional e talvez porque existe em muitos países uma aposta no uso de material informático ou digital. No entanto, enquanto as TIC vê a tecnologia como um fim, ou seja, ensina como usar a tecnologia, o PCOM usa a tecnologia, ou melhor, o pensamento computacional usa a tecnologia como uma forma de diversificar o contexto de ação. Não é sinónimo da matemática. Apesar de estarmos a receber forte publicidade que o pensamento computacional irá ser inserido na matemática, como vai acontecer no Portugal continental, e que muitas atividades irão de facto envolver matemática, o pensamento computacional não tem aplicação somente na matemática. Ela é a capacidade humana de perceber e resolver um problema, transmitindo a sua solução de forma mais eficaz. Não é uma vertente de informática, para termos que saber usar software e hardware, ainda que muito provavelmente iremos saber um pouco mais sobre ambas as coisas. Não é pensar como um computador, como explicou o Dr. Paulo, o computador não pensa. Okay? Como é que nós podemos ensinar a pensar como um computador se o computador em si não pensa? As linguagens de programação de nível avançado seria interessante, e acho que quando se fala em pensamento computacional e programação, relembramos logo, programação, isto é coisas que havia meus colegas de universidade a fazer e assustavam. No entanto, boa parte da equipa não domina linguagens de programação de nível avançado. Como é que nós poderíamos sequer exigir isso aos colegas? O pensamento computacional não é uma vertente de informática, não é TIC, não está limitado a recursos digitais, não é robótica, não é programação, não é matemática, mas, como tal qual no nível de palavras, pode envolver pedaços de todos esses aspectos. Então, o que é o pensamento computacional para nós? O pensamento computacional é a mecanização do pensamento humano, por forma a explicitar e a facilitar a resolução de problemas. Quando colocado ao serviço de educação, é um veículo para a efetivação da aprendizagem. É a nova alfabetização, em correlação direta com a atualidade, caracterizada como a era digital. Aqui eu sei que vai haver colegas que vão apontar logo para ali para a palavra mecanização. Não quero que venham buscar a definição de máquina, ela aparece no sentido de não obstante ser humano, não obstante sermos humanos, o pensamento computacional, ao ser programado, não deixa lugar à subjetividade, obedece a padrões, tem um algoritmo. Queremos estruturar o pensamento e permitir uma adaptação do aluno às variações apresentadas pela sociedade do século XXI. Num pequeno à parte pessoal, eu julgo que seria terrível para nós um aluno resolve um problema e nós perguntarmos, mas como é que tu chegaste a essa solução? E ele dizer-nos, porque sim. Isto, para nós, não serve. Por isso, temos que definir, mudar o pensamento dos alunos. Vamos deixar vários recursos, alguns muito brevemente, nomeadamente no Teams iremos criar uma comunidade, um espaço PCOM aberto a toda a comunidade docente. Cada professor tutor também irá criar a sua equipa de trabalho, onde irá inserir os professores da sua unidade orgânica para trabalharmos diretamente na troca de materiais e feedback. Haverá um sítio na internet, uma página própria no sítio da Secretaria de Educação e Assuntos Culturais, com acesso aos documentos criados. E, finalmente, iremos fazer uma seleção de atividades criadas e adaptadas pela equipa para cada ano escolar.
que estão elas próprias integradas numa progressão construtivista. Finalmente, eu espero que não vos tenha amassado muito, vamos ver aqui um exemplo de uma atividade, ou seja, o mesmo problema visto por 3 prismas diferentes. Nesta atividade vamos utilizar o Bee-Bot, que é um robô pequeno e fácil de transportar e bastante prático para utilizar juntamente com as crianças do primeiro ciclo, que é um robô que é facilmente programável através destas 4 direções e através de um tapete. Neste caso temos um tapete feito à medida, utilizamos um tapete de 90 centímetros, uma vez que o robô desloca-se em passos de 15 centímetros. Sendo assim, temos um tapete com 90 centímetros por 90 de largura e 90 de altura, com 6 casas. Vamos agora ver que no tapete que aqui está, dispusemos vários números de 1 a 10, sendo que os números estão baralhados ou estão colocados de forma aleatória para que possamos realizar uma atividade em que os alunos pensem qual será a melhor configuração do robô ou programação do robô, de forma que ele percorra os números que nós indicarmos. Colocamos uma casa de início e uma casa de fim para que o aluno saiba qual é a primeira casa e qual é a casa onde o robô deve terminar a sua atividade. Neste exemplo que vamos dar agora, os alunos terão que configurar o robô para percorrer os números pares, mas 1001 opções poderiam ser desenvolvidas. Podiam, por exemplo, percorrer os números ímpar, podiam percorrer os números pares de forma ascendente ou forma descendente, e até poderíamos complicar um pouco mais colocando operações matemáticas, em que o resultado eles teriam que saber para saber se o robô deveria ou não passar por essa determinada casa. Neste exemplo que vamos agora aplicar, vamos configurar este robô para percorrer os números pares, iniciando na casa de início e terminando na casa que diz fim. Vamos então programar o robô. Olá, vamos desenvolver uma atividade física associada a uma atividade do pensamento computacional. Transportamos uma atividade já realizada pelos alunos com os robôs e assim, para além de continuarmos a trabalhar conteúdos do pensamento computacional, também vamos trabalhar conteúdos da matemática, neste caso números pares e números ímpares, e da expressão físico-motora, como a agilidade, o controlo da orientação espacial e a resistência geral. Numa primeira fase, os alunos vão imitar o percurso que fizeram no robô, não a deslizar como o robô, mas com saltos para a frente, sabendo que antes de mudar de direção terão de fazer um quarto de volta à esquerda ou à direita, ou meia volta, caso seja necessário. Numa segunda fase, poderemos substituir os saltos para a frente pela corrida, de forma a tornar a atividade mais dinâmica e intensa. Temos aqui um problema aparentemente complexo, perfeitamente adaptado para trabalhar em papel, caso não hajam recursos digitais, no qual o aluno terá que percorrer um caminho de números pares da quadrícula início até à quadrícula fim.
Visivelmente temos um caminho mais fácil que não exige grandes cálculos. No entanto, este não será o caminho otimizado nem o mais fácil de se construir um algoritmo. Se o aluno usar a sua capacidade de abstração, consegue remover de cada quadrícula os números que não lhe são importantes, para determinar se o número é par ou ímpar, ficando apenas os últimos algarismos de cada quadrícula. Assim, ele pode simplificar o seu problema e obter um quadro que lhe permite traçar os diversos caminhos para o seu objetivo. Assim, podemos decompor o nosso tabuleiro em números pares e ímpares, obtendo um total de 3 caminhos possíveis. Ele terá então de escolher um deles para criar o algoritmo da resolução. Por último, podemos simular o trajeto seja através de um robô ou numa linguagem de programação por blocos como o Scratch, que foi desenvolvido para o uso para crianças. Eu, em nome da equipa, agradeço a vossa atenção. Estamos aqui disponíveis para futuros esclarecimentos. Podem colocar as vossas dúvidas nas perguntas e respostas. O António está a monitorizar e estamos aqui disponíveis para esclarecer alguma coisa que não tenha ficado bem ou algo não sei que possam revelar. Neste momento nós continuamos com as questões que foram feitas há pouco, portanto, entretanto algumas delas já foram respondidas. A questão da formação contínua vai ser um trabalho em colaboração com a equipa de pensamento computacional. No caso da carga horária, também já falamos da possibilidade de ser um tempo no estudo integrado, peço desculpa. E depois temos aqui uma questão curiosa, se alguém se lembra qual era a linguagem de programação do ZX Spectrum. Se alguém me souber responder a isto, o professor José Medeiros. Era o BASIC. BASIC. O senhor José Medeiros. Aqui Foi está. quando eu comecei a aprender a programação. É. Depois temos aqui também uma questão há professores de TIC para implementar. A nossa equipa de pensamento computacional tem professores de TIC, professores de educação física, professores de educação musical, professores de primeiro ciclo. Não vai ser exatamente só professores de TIC, como foi apresentado, é um olhar mais abrangente. A coordenadora do Departamento de Matemática da Escola Secundária Manuel Arriaga questiona a situação do pensamento computacional na matemática no 7º ano. Portanto, a pergunta dela é: não iremos utilizar o pensamento computacional como está indicado nas aprendizagens essenciais de matemática? Se posso, António. É Sim, assim, o próximo ano está aplicado ao 7º ano, correto? Mas, a matemática. Mas só daqui a 4 anos é que os nossos alunos vão para o 2º ciclo, porque vai ser iniciado no 1º ano do 1º ciclo. E esse professor de informática, eu ponho muitos alunos, informática é um papo a toda a obra. Quem é professor de informática sabe que tanto dá aulas ao 1º ciclo como dá aulas ao secundário. Quando chega ao 2º ciclo, quando chegam os miúdos do 5º ano, já é tarde para aplicar o pensamento computacional. Por isso é que a opção foi começar logo no 1º ano. Quando esses miúdos chegarem, eu teria muito gosto em poder-os acompanhar depois no 7º, 8º e 9º e pertencer ser professor daquela primeira geração que sai do programa do pensamento computacional. Seria excelente. E em relação ao professor de informática, eu digo que a questão foi mais no género: serão os professores de informática dar este pensamento computacional? Devemos lembrar que o pensamento computacional vai ser implementado no 1º ano. Nós tivemos um grande problema de adaptação dos exercícios, porque os miúdos do 1º ano, que é a nossa geração alfa, que está a vir aí,
nós inicialmente fazíamos um exercício, íamos aplicar e o exercício até era demasiado elaborado e nós estávamos a adaptar o projeto ao nível dos nossos alunos. Eu duvido muito que tenha professores do primeiro ciclo que são altamente competentes, que aqui ninguém vai ensinar a roda a ninguém, só que aqui somos todos profissionais com décadas de experiência. Eu duvido que algum de nós tenha algum problema em aplicar um exercício de pensamento computacional, porque o pensamento que nós temos com décadas de experiência de vida é o pensamento que os alunos estão a tentar adquirir agora. E nós estamos a acelerar um bocadinho esta aquisição de pensamentos e a minimizar os danos feitos, por exemplo, o uso excessivo de telemóveis. Acho que assim foi claro. Temos aqui mais 4 questões. Esta primeira em relação ao projeto UBU, que segundo a Ana Ponte, trabalha o pensamento computacional e se este deverá continuar no próximo ano letivo. Depois, a Márcia Quaresma pergunta como será feita a avaliação desta área de disciplina. O Anónimo pergunta se há jogos e tarefas já definidos. E, para terminar, o Luís Paiva pergunta se vamos ter encontros periódicos com a equipa ou apenas com o professor tutor e em que moldes. Portanto, temos a pergunta do UBU e depois 3 questões: a avaliação, as tarefas e a nossa colaboração com os professores titulares. Alguém disponível para ajudar nisto? A resposta é sim. Sim, vai continuar. São 2 programas distintos na nossa ótica. Exatamente. A avaliação da disciplina, não sei se o Luís quer explicar isto. Não haverá avaliação aos alunos. Nós queremos que os alunos evoluam nas competências. Nós não queremos que os alunos estejam a fazer fichas de avaliação ou nós não queremos preencher grelhas. Nós percebemos, como professores que nós somos, quando é que os alunos estão a pensar corretamente ou não, quando é que estão a fazer as atividades corretamente ou não. É uma arte que nós já dominamos e nós queremos que assim o continue. A avaliação, se existir, será uma avaliação do professor tutor com o professor titular de uma reunião a dizer funcionou ou não funcionou. Estamos a ver evolução ou não estamos a ver evolução. Desculpa interromper. Mas elas já não nos podem ver com E eu já não sei qual era a outra pergunta. Há aqui uma questão sobre os jogos e as tarefas, se já estão definidos. E sim, já temos uma panóplia de atividades e de materiais a ser adquiridos para trabalhar com os nossos alunos. Os nossos encontros periódicos, sim, será um trabalho colaborativo entre o professor de pensamento computacional e o professor titular. Se depois vai haver encontros com todos os professores de pensamento computacional, vai ser, tal como o projeto é evolutivo e sempre a melhorar, com o objetivo que isto realmente funcione. Temos aqui a questão da Carla Machado e tenho aqui algumas perguntas que deve também a alguns bloqueios na nossa apresentação. Se isto vai ser alargado aos restantes níveis de ensino, sim, vai até ao 6º ano, já programado, e há ideias de progredir depois do 6º ano. E no próximo ano temos aqui a Carla Gonçalves a questionar se vai ser aplicado apenas no 1º ano. Exatamente, só será aplicado em 2022, 2023, só será aplicado no 1º ano e depois, progressivamente, 2º e 3º, 4º, até chegar ao 6º. Questiona aqui também o Luís Paiva se vamos ter um reforço da rede para as sessões em que vamos usar computadores. Eu se calhar deixo isto também para o Luís ou para a Cláudia explicarem este pormenor. Ok. Já agora, a reunião a ser periódica com os membros das equipas, dos professores tutores, vai depender de cada unidade orgânica, porque há unidades orgânicas que são maiores e outras mais pequenas. O professor tutor dessa unidade orgânica depois irá definir com os seus professores qual é a melhor forma de trabalhar.
Nós não queremos dizer aqui, olha, vamos fazer desta maneira e esta maneira é que deve ser feita. Não. Vamos trabalhar em equipa. Da melhor forma que a equipa é que definirá qual é a sua melhor forma de trabalhar. Na contextualização de que está agindo, que o professor está a agir. Sobre os computadores ou sobre a internet, é quase que passava aqui a palavra ao Dr. Paulo Novo, porque vai ser feita imensa aquisição de equipamentos, sei que a rede vai ser reforçada, mas também, é assim, os miúdos, neste primeiro ano, se utilizarem o computador, serão apenas no final do ano letivo, porque antes de ir para o computador, tem toda uma preparação e uma estrutura mental que tem que ser construída antes de ir para o computador. Relembro que isto não é TIC. E esse é o professor de TIC. Quando eu cheguei a esse projeto, eu tinha uma ideia completamente diferente. Bom, eu diria, já que o Luís me passou a palavra, eu diria que eles nem sequer vão tocar no computador no primeiro ano. Eventualmente, no computador, por aquilo que nós entendemos que é um computador, não é? Eu ainda há bocado disse que os micro-ondas têm computadores e é verdade. Também não vai ser um micro-ondas que eles não vão tocar no micro-ondas. Mas sim, eventualmente os equipamentos que eles poderão usar serão tablets, não a partir de computadores como nós designamos, por tendo um teclado e uma tela, não, à partida não. Portanto, será os exercícios e atividades que existem serão para desenvolver com tablets. Mas, como o nosso colega Luís Costa disse, isso será eventualmente só no fim do ano. Relativamente à resposta do reforço das redes, esse trabalho já está a ser feito e, portanto, a resposta é sim. E já está a ser feito e vai continuar a ser feito. Portanto, sim, as escolas estão todas a ser modernizadas ao nível das suas redes e vão receber equipamentos novos. Isso será durante ainda, algumas das escolas receberão ainda durante este ano letivo, já próximo, em princípio próximo do fim do ano letivo, e outras receberão durante já a interrupção letiva durante o verão à partida e, portanto, em setembro a expectativa é que nós tenhamos tudo pronto para arrancar com o ano letivo. Temos aqui mais uma questão da Salomé, onde questiona se a vertente artística e relativa à educação emocional estarão presentes no projeto. Não sei se a Cláudia, se o Luís... Esta é mais para ti, António. Vertente artística. Pronto, os eixos que nós apresentamos, os nossos 4 eixos à volta do raciocínio, o primeiro é a socialização. Portanto, para nós, a parte emocional dos nossos alunos é de veras importante. E a parte final do processo engloba sempre a criação. Quer seja das atividades que nós estamos a planear, seja criar uma história, seja criar uma personagem, eles vão trabalhar bastante estas duas áreas. Se não fosse eu de música e persistisse nisso. Tínhamos aqui mais uma questão de um anónimo, se a avaliação deverá ter um caráter formativo. Foi um bocadinho isso que falámos há pouco. E a Ana Ponte questionou novamente se o UBU será também aplicado ao primeiro ano ou aos outros anos, visto que o pensamento computacional é aplicado no primeiro ano e o UBU é também para primeiro ou para os restantes. Ao que me parece, acho que é para continuar a funcionar nos mesmos moldes da atualidade. Sim, eu já tinha respondido a essa questão. Sim, o BU vai continuar exatamente como está. São projetos distintos, com intenções diferentes. Exatamente, é isso mesmo. Neste momento não temos ainda mais questões. Espero que isto seja um bom sinal de agrado para com o projeto. Dar só mais uns segundos.
Durante a apresentação foi verificando que alguns colegas apresentaram reclamação da falta de som e também verifiquei que há um certo delay entre o que nós estamos aqui a falar e o que eles vão ouvindo. A questão do ABA foi publicada a posteriori por alguns colegas. A questão da pergunta do que era o pensamento computacional, alguns colegas também colocaram aqui no chat, uns minutos após o Luís acabar de falar do assunto. Portanto, se calhar só daqui a 30 segundos é que estão a ouvir o que nós estamos a falar neste momento. Eu, pelo menos, estou bastante agradado de ver que temos 188 participantes. Significa que há bastante curiosidade sobre o nosso projeto. Questionam-se se o nosso webinar vai estar disponível depois. Eu acho que ele está a ser gravado, certo, Paulo? Sim, está a ser gravado. Depois há de ser disponibilizado. Quando tivermos essa informação, enviaremos para os... Ficará disponível nos nossos canais, portanto, à partida no portal da educação será onde vai ficar disponível. Portanto, os colegas que tiveram algum problema, depois podem ouvir a apresentação na totalidade. Portanto, para já ainda não há mais questões. Temos aqui uma questão, se as aulas vão ser lecionadas em parte pedagógico ou se serão da responsabilidade do professor tutor. Dava-vos a palavra para não ser sempre a minha voz monótona. Em princípio, a proposta é para o professor tutor estar em regime de coadjuvância, não é mandar, é partilhar e é trabalhar em conjunto. Nada imposto, sempre tudo muito combinado. Em princípio, pelo menos. Acho que responde um bocadinho. Um bocadinho do que nós falámos durante a apresentação. Isto é um projeto criado de professores para os nossos colegas, para outros professores. Ninguém veio de Marte com uma ideia de outro mundo e estamos a tentar realmente adaptar à nossa realidade e não fazer uma cópia de muitos outros projetos que existem internacionalmente. E mesmo esta dúvida do pensamento computacional na matemática, nós, depois de refletirmos, de trabalharmos bastante sobre isto, lermos bastante informação, optamos por seguir este rumo e ver as necessidades dos nossos alunos da região. Que era importante eles trabalharem realmente o raciocínio, é a base de toda a evolução dos nossos alunos, tendo depois os nossos 4 eixos. Sempre numa ótica de repensar o que estamos a fazer e evitar ao máximo o que eles nos costumam dizer do eu não sei. Portanto, o nosso objetivo é levar os alunos a serem resilientes e a terem gosto pelo que se faz. Neste momento continuamos sem novas perguntas. Temos aqui o Lodi Cordeiro a dizer que a nossa apresentação foi bastante clara e objetiva e que vão aguardar o feedback. Nós também. Também estamos entusiasmados para saber se todas as nossas ideias conseguirão funcionar. Temos aqui o professor Ricardo, uma sugestão à senhora Secretária da Educação, aplicar o projeto na Assembleia para pensar em educação em uníssono.
com projetos contínuos, sem quebras abruptas, com mudanças políticas. Não é do nosso projeto, mas deixei aqui a pergunta para quando a senhora secretária ouvir a gravação refletir do assunto. Mas isso já existe. E já existe a proposta de educação para a década que foi exatamente criada pela senhora secretária, portanto, e que foi apresentada a todos os partidos que constituem, que têm assento no Parlamento, e, portanto, isso está a ser trabalhado. É uma proposta a 10 anos e não uma proposta apenas deste mandato, digamos. Portanto, já respondi pela senhora secretária. Temos aqui alguns comentários e uma questão. Muitos dos comentários aparecem sem nome. As pessoas, quando entraram aqui no nosso webinar, não colocaram nome, mas pedir aos alunos que expliquem como pensaram é muito importante. É um dos nossos eixos. Saber explicar o que se está a raciocinar. Temos outra reflexão, que é: se isto for uma prática diária, os nossos alunos vão realmente desenvolver o seu raciocínio. Nós realmente temos a intenção de ser, vou-lhe chamar desta maneira, que é uma doença boa, trazermos uma nova forma, ou apenas uma forma um bocadinho mais animada de trabalhar e tentar demonstrar com os nossos colegas que é possível fazer mais e melhor, sem aquelas preocupações dos projetos que nos últimos anos os assombrou. Temos também algumas mensagens de excelente, obrigado, parabéns. Temos aqui a Cláudia Rosa, da EBS da Povoação, que coloca a questão: no presente ano letivo, a escola dela tem 2 professores associados ao projeto, se devem manter esses 2 docentes. Eu sei a resposta, mas se calhar pedi ao Paulo para confirmar isto. Eu tive aqui uma breve interrupção, mas eu presumo que a pergunta era se os docentes se vão manter? Exatamente. No caso, ligados ao projeto de pensamento computacional, é isso? Os que estão atualmente, sim. Sim, a resposta é sim. Se estivermos a falar de professores do quadro, evidentemente. Foi uma questão que já abordámos numa das reuniões da equipa, não é? Temos aqui mais alguns comentários não é uma nova forma, já quem o faça, de pedir aos alunos que expliquem como pensem. Sim, é uma prática que já existe, muitos dos nossos colegas, e nós simplesmente queremos reforçar essa boa prática. Até acrescentava, António, o seguinte: o objetivo de desenvolver o raciocínio é apenas uma pequena parte do nosso projeto. Porque os professores a trabalhar em sala de aula todos os dias estão a desenvolver o raciocínio dos miúdos. Exatamente. Nós não vamos fazer um projeto para fazer mais do mesmo. Nós queremos é que os alunos, por exemplo, aprendam com o erro, valorizem o erro e a experimentação, o debate, o diálogo. Não é só uma questão de resolver um problema e explicar como resolver o problema. É de olhar criticamente para aquela resolução e saber se ela é a melhor forma de resolver o problema. Debater com outros colegas as formas de resolução deles. Eu costumo dizer, um problema de raciocínio lógico é um labirinto. Nós temos que encontrar um caminho para sair do labirinto. Um problema de pensamento computacional é um problema mais complexo, com várias soluções, em que o aluno tem que encontrar a melhor solução. Depois de encontrar uma solução, debater com os colegas, explicar o seu raciocínio, debater esta solução, e depois, este problema não está conscrito apenas ao papel e caneta. Por isso é que introduzimos, nestes 6 anos de projeto, diversos elementos tecnológicos para diversificar o ambiente de sala de aula. Nós queremos que esses miúdos tenham realmente o perfil de saída do aluno do século XXI. Um aluno pronto para uma mudança. Olha, se nós voltássemos atrás no tempo, estariam prontos para a pandemia, para os desafios lançados para a pandemia. E
tem aqui um colega, José Medeiros, não sei se por essa parte os alunos estão ativamente envolvidos na preparação do projeto. Os alunos são o projeto. Temos recebido alguns comentários bastante positivos. Temos agora aqui um novo comentário, que é: quando os alunos comunicam como resolvem um problema, é debatido com a turma qual a forma mais eficaz de acordo com o problema. Sim, o projeto, volto a referir, não é nenhuma inovação, simplesmente queremos pôr em prática as melhores ferramentas que nós temos e que muitos dos nossos colegas praticam diariamente e que é necessário ressalvar essas ferramentas que eles aplicam. Temos aqui uma questão sem nome, que é: as unidades orgânicas com maior dimensão terão professores tutores para abrangerem todas as turmas? Ao que tem aqui também outra, que é: o professor tutor será um membro da equipa do pensamento computacional ou um docente designado pela unidade orgânica, independentemente de ser professor do primeiro ano. Posso voltar a referir que a equipa neste momento é composta por colegas de vários grupos disciplinares, não necessariamente sequer do primeiro ciclo. Eu tenho formação em primeiro ciclo, mas trabalho como professor de educação musical a partir do 5º ano. Portanto, o professor de pensamento computacional vai ser o líder. Em relação aos professores para abranger toda a unidade orgânica, é uma das missões que tudo seja conseguido, e relembramos que vocês conhecem os vossos colegas da escola, que já estamos há alguns meses a trabalhar nisto e tentamos que nada falhe dentro das nossas possibilidades. António, Sim, diga. Nós estamos na hora de encerramento do evento, portanto, não havendo mais perguntas, se calhar avançamos para o encerramento. Só há aqui uma questão que eu acho, para além dos comentários que vão aparecendo, se este projeto tem caráter obrigatório. Se calhar acabávamos com esta pergunta, não, com este esclarecimento. Nunca teve, portanto, as escolas que estão a participar e que aderiram ao projeto fizeram-no voluntariamente, e as que ainda não fizeram, e portanto que não quiseram aderir ou não puderam aderir, porque houve também as que não puderam, poderão fazê-lo. E aí teremos depois de ver como é que poderemos encaixar essas escolas que ainda não aderiram ao projeto no projeto, mas tudo se resolve. Pronto, penso que então podemos dar por encerrado este primeiro dia do pensamento computacional, que foi criado nos Açores. Volto a frisar, é uma criação dos Açores. O dia 11 de maio é o dia do pensamento computacional. Pelos vistos, já não é só nos Açores, já é também no continente, e se calhar daqui a uns tempos será internacionalmente, mas foi uma criação que partiu daqui, e gostaria de frisar isso. E gostaria também de agradecer a participação de todos. Espero que tenha sido útil e espero que toda a gente esteja tão motivada quanto nós, equipa do Pensamento Computacional, estamos, para que comecemos a implementar este projeto no qual tanto acreditamos e sabemos que terá, enfim, muito, do qual se vão tirar certamente coisas muito boas. Pronto, então, dito isto, penso que encerramos por aqui e vemo-nos por aí e no próximo dia 11 de maio, onde teremos o segundo evento do Dia do Pensamento Computacional.
Muito obrigado a todos, boa tarde e bem-ajam.